quem tem mais ou menos a mesma idade que eu, já deve ter tido o desprazer de assistir pelo menos uma vez na vida o Lata Velha. O Luciano Huck deveria ser preso, cara. Parecia que os carros eram montados de madrugada num ferro velho. Como é que você quer, Magrelo? Quando você vê o Luciano dando essas batidinhas num veículo, é sinal que vem coisa por aí. Um casal tinha uma motinha, uma 150, não era uma moto muito nova, mas dava tranquilamente para fazer os corre do dia a dia. Só que a motinha tinha uns arranhãozinhos no tanque e resolveram escrever a moto no Lata Velha, só para tirar aqueles arranhão, coisa pouca. O Luciano acabou com a moto, velho. Olha a cara da mulher ao ver sua moto ser destruída. Ele praticamente fez a moto se transformar numa moto mais antiga do que era, velho. Me diz aí, se fosse você, o que é que você ia fazer numa situação dessa? Chama a polícia, chama a polícia. Mas o problema principal nem era esse. Eu tô falando aqui de carros que foram cortados ao meio. Carro que foi tão adaptado que colocaram um terceiro eixo nele. Meu irmão, as massas que eles usavam para tapar os buracos de ferrugem no carro era tão vagabunda que saía na primeira lavagem, velho. Até hoje, disparado, sem dúvidas nenhuma, a pior transformação de todas foi do carro do Luizinho Predeiro. E não porque ele deixou o carro parecendo uma obra mal acabada. E o carro tá lá jogado até hoje numa sucata, cheio de defeito, não presta mais pra nada, não. Olha o estado final do bichinho. Vocês lembram desse carro? Era uma vez, Luciano Huck. Mas pelo decorrer da situação, primeiro, o Luciano entrou dentro do carro do cidadão e quis fazer um elogio pra ele. Mas só que ficou parecendo que ele deu uma cantada bizarra no cara. E você é uma pessoa do bem? Não sei, acho que sou, né? Deve ser. Devo ser. Essa parte eu não sei. Tem uma cara boa. Você tem uma cara boa. Tem uma cara boa. Você tem uma cara boa. Aí depois que ele chegou na casa do cara, tava todo mundo lá reunido, toda a família lá reunida, ele começou a gravar na frente do carro, fazer as primeiras gravações, e do nada ele resolveu que aquele era o melhor momento que ele ia ter na vida dele pra humilhar uma família inteira em rede nacional pra todo mundo ver. Não sei o que tá pior, a casa ou o carro. Henrique, não sei se é o velho, a casa ou o carro. Eu vou transformar esse carro. Os caras simplesmente trocaram a maçaneta do carro por uma colher de predeiro, velho. Mas a melhor parte foi na hora que ele foi apresentar o carro pra família, o carro todo zoado. Ele ficou claramente zombando da cara do cara. Banco todinho de tijolo. Tem uma marretinha ali pra trocar a marcha. Só tem que tomar cuidado se você passar algum baile de carnaval, você para na porta e é capaz dos caras fazerem xixi achando que é parede de banheiro. É nítido ali a vontade que ele tá de dar umas risadas bem altas, sabe? Pilantra que era pedreiro e deu em cima da Angélica nos bastidores, foi aí que eu decidi fuder o carro dele, eu simplesmente pintei tudo de tijolo, a cereja do bolo foi a maçaneta de espátula impagável. Parecia que o Luciano olhava para um mecânico que trabalhava no Lata Velha e dizia: qual foi a pior ideia que você teve essa semana? Ah, seu Luciano, eu tava pensando em colocar um fogão de 4 bocas nesse Fit Uno aí. Beleza, eu sei que minha imitação não foi boa não, mas também não pra se jogar na cara não. Porém, muitas das vezes, o dono do carro não tinha tanta dor de cabeça assim. Vamos ser realistas aqui. Que era quando ele saía lá fora e já tava lá o Detran e a Federal esperando para levar o carro. Como no dia que uma senhora de 60 anos participou do quadro, tava lá com seu carrinho todo acabado, jogado num canto, um Fiat 147. Aí os filhos tiveram uma brilhante ideia, uma genial ideia de escrever o carro no Lata Velha. E aí o Luciano Huck, como quem não quer nada, apareceu por lá com aquele coração gigante que ele sempre teve. Né? Deu 2 batidinhas no carro. Vou transformar esse carro. E aí ele simplesmente transformou o carro numa espécie de limousine bizarra. Juntaram a metade do carro da mulher com outra metade de um carro, deixando o carro com 3 eixos, velho. Tá maluco, é? E a parte boa nem foi essa. Botaram um DVD no carro com um som estrondando, frigobar, videogame, um jogo de luz que você dava pra ver o carro vindo de longe. Você vendo o carro vindo de longe assim, você jurava que era um vagalume ambulante. Isso tudo pra uma senhora de 60 anos. E como o carro passou a ter 3 eixos e eles modificaram inclusive a cor do carro,
carro. Esse carro não poderia sair dali andando, velho. Então, teve que sair no guincho. Que merda, hein? E aí, claro, né? A família teve que desembolsar uma bufunfa, porque todo mundo sabe que mexer com documento não é barato, ainda mais quando é feita uma mudança radical dessa em um carro, sem falar que depois o carro começou a apresentar vários problemas mecânicos, problema no teto. Ele foi na casa de um senhorzinho que fazia bico de Papai Noel. Chegou lá, como que não quer nada, como você já sabe, né? Deu 2 batidinhas clássicas no carro e falou, nós vamos arrumar essa belezinha aí. Mas antes, né? Claro, ele fez o senhorzinho, junto com a mulher dele, pagar o maior mico em rede nacional, né? Pra depois ele entregar o carro do cara em formato de trenó, só porque o cara vestiu uma roupa de Papai Noel 2 vezes por ano no máximo. Teve um episódio do Lata Velha que o cara se recusou a participar, mas a gente sabia que ele não tinha seguro. De madrugada trocamos o combustível dele por Coca-Cola. O carro era modificado de acordo com a profissão da pessoa ou com alguma coisa que a pessoa gostasse. Essa era a grande sacada genial do programa. Imagina se o cara que vai nesse programa reformar o carro é um carpinteiro ou um boy ou simplesmente um limpador de fossa. Teve um caso que realmente o Luciano acertou na reforma. Eu tenho que admitir aqui, a reforma do carro do ovo era o certo a se fazer. Ele simplesmente meteu uma galinha no teto do carro, fez o carro todo no tema para vender ovo. E por que eu acho que tá certo? Esse carro, o cara tinha exclusivamente para trabalhar, para vender ovo. Ele não tinha esse carro para passear, sair com a família, não. Diferente dos outros, esse era um carro comercial. Então por isso eu achei que foi certo. Aí o cara foi lá, pagou aquele velho mico de sempre, né? Dançou lá, fez um papel de MC Pintinho. Até hoje o povo da cidade dele conhece ele por MC Pintinho, mas pelo menos o cara saiu de lá com um carro perfeito para trabalhar, certo? Errado. O material que eles usaram nesse carro é tão vagabundo que em pouco tempo o carro começou a se deteriorar todinho e hoje tá todo acabado, caindo os pedaços. A situação do carro do ovo aí, galera, do Lata Velha.